pessoal, sejam bem-vindos ao Potemática. Eu sou o professor Davi Lima, vou estar com vocês aqui no canal. Hoje vamos estar dando início a uma playlist chamada Matemática do Zero, certo? Vamos começar com o assunto de sistema de numeração decimal. Vamos falar sobre o sistema de numeração indo-arábico e pincelar um pouco sobre os romanos e os egípcios, tá bom? Vamos lá. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de numerações antigos, como o egípcio e o romano. Eu vou tratar só desses aqui. Porém, a gente tem mais, claro, né? Tem muitos. Temos o babilônico, o maia, o chinês e por aí vai. Esses dois aqui eu vou só falar um pouco para vocês poderem visualizar. Por exemplo, o egípcio aí, a gente vê aqui que o 1 é uma barrinha, o 10 é esse arco aqui, né? O 100 eles chamam de corda, é uma corda aqui. O 1000, esse desenho aqui é uma flor, né? Alguns livros chamam, trazem a ideia não, falam que é uma flor de lótus. Mas enfim, uma flor que representa o número 1000. A representação do 10.000 já é um dedo, ou melhor, aparenta-se um dedo nos desenhos nos livros. 100.000, o 100.000 aqui, ele trabalha como se fosse um peixe. É um peixe em alguns, ou também um pássaro, né? Em alguns livros você vai encontrar também o pássaro como representação de 100.000, ou um ou outro. E 1.000.000 é representado por um homem, um egípcio de braços abertos, né? Não está bem desenhado aqui não, mas é mais ou menos isso aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui como é que seria se eu fosse colocar, por exemplo, o número 25. Colocar o número 25. Escrever o 25 em egípcio. Seria dois símbolos desse aqui, ó, né, 10, 20 e 5 desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui seria o 25 escrito dessa forma aqui, na forma egípcia, né, na forma antiga. Perceba que a quantidade de símbolos usadas é muito grande, né? Comparada à quantidade de símbolos que a gente usa hoje em dia. Usamos dois símbolos para representar o número 25. Enquanto que os egípcios usavam antigamente 7 símbolos para representar tudo isso aqui. Né? É algo bem exorbitante. Mas era assim que eles representavam. Vamos aqui aos romanos, para a gente dar uma olhadinha. Os romanos aqui, ó, o sistema deles é diferente dos egípcios, é claro, né? 1 de representar pelo I, 2I é o 2, 3I é o 3, IV é o 4, V é o 5 e por aí vai, chegando o 10 que é X, né? 50 é o L, aqui você tem o 100 que é C e o 500 que é D. E por fim aqui eu coloquei o 1000, que é representado pela letra M. Mas o interessante é você ver o seguinte aqui no sistema romano, por exemplo aqui o número 4. Ó. O número 4 aqui, perceba que ele vem com 5 e antes dele vem um I. Ou seja, ele coloca aqui o seguinte para você entender, ele usa essa situação aqui. Ó. Ele faz uma subtração aqui. Ó. Ele vai pegar o maior menos o menor e você vai ter exatamente o 4, né? Também você pode encontrar aqui, ó, o 9. Ele vai pegar o maior, que é 10, representa 10 aqui, o X, ó, menos o I, que é 1. 10 menos 1 é 9. Então essa é a representação do 9 aqui. Se eu quiser então representar o número 40 aqui, como é que eu faria para representar o número 40? Ó, eu vou usar esse papelzinho aqui, ó. O 50 é L, né? E o 40, você sabe que 50 menos 10, ó, vai dar o 40. Ó. 50 menos 10 dá o 40, né? Se eu quero representar aqui, por exemplo, 5.000, como é que eu vou fazer para representar os 5.000? Tá aí, coloquei para vocês verem. Esse tracinho aqui em cima, ele representa justamente 1000. Você está pegando aqui 5 vezes 1000, que vai dar 5.000. O tracinho está representando 1000, para facilitar o pensamento, né? E aqui, ó, eu quero representar 1.000.000, certo?
eu vou fazer o quê? 1000 com o tracinho em cima. Ou seja, 1000 vezes 1000. Isso está representando 1 milhão. Para fechar, os egípcios eles trabalham justamente nessa forma de subtração, né? Percebam que eles não chegam a repetir o número ou a letra mais de 3 vezes. Aqui, como eu mostrei aqui, chegou no 3i, então ele já passou para uma nova forma de escrita, né? Aqui perceba aqui, ó, V3i, ele já muda também, né? O que ele fez aqui foi o quê? Foi fazer a subtração. Aqui nós temos como eu já falei, 5 menos 1. Aqui temos 10 menos 1. E o que está acontecendo aqui, ele está somando, né? Ó. Aqui, por exemplo, você tem o quê? 5 mais 1. Aqui você tem o quê? 5 mais 2. E aqui, 5 mais 3. Ok? Então é assim que ele vai trabalhando. Ok? Sempre sem repetir as letras mais de 3 vezes. Só repete até 3 vezes. Passando disso, ele não repete mais. Por exemplo, ó, só para lembrar, x é o quê? É 30. 31. Está aqui, 31. Né? Ele repete mais do que isso. Tanto que quando ele chega ao 40, o que é que ele faz? XL, ou seja, 50 menos 40. Ele já coloca um novo símbolo para representar o número 50 e já para poder trabalhar com menos letras, ou seja, no máximo 3. Tudo bem? Agora vamos ao sistema indo-arábico, que é o tão famoso sistema de base 10, né? Por que base 10? Simples. Porque ele usa 10 algarismos, né? 10 símbolos. Ele usa 10 símbolos para formar todos os seus números. Ou seja, qualquer número que ele for formar, que ele for ser escrito, ele usará os 10 símbolos que a gente conhece, né? Os 10 algarismos. Aliás, a palavra algarismo, a gente já falou, né? Mas vou repetir aqui, vem do tão famoso matemático Al-Khwarizmi. Então, a partir dele, esse nome foi criado, algarismo. Vamos lá. 0. E esse número 0 aqui, antes de eu colocar os outros, ele é um ser bem importante. Ele teve foi motivo de várias divergências, né, no passado. E ele é muito importante para nosso sistema decimal, muito mesmo, viu? Assim como todos os números, mas ele tem uma importância ímpar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perceba que aqui você tem 10 símbolos, 10 algarismos, e com todos eles eu posso escrever qualquer número que assim eu queira. Aí eu lembro de uma outra coisa. O nosso sistema indo-arábico, ele é posicional. O que quer dizer isso, professor? Olha só. Se eu coloco, por exemplo, o número 92, eu usei o 9 e usei o 2. Ok? Agora, se eu pegar os mesmos algarismos e fizer dessa forma, 29, perceba que agora eles formam outro número, certo? A posição do 2 aqui na frente mostra que ele tem um outro valor, ou que ele representa um outro valor, né? E o 9 também, beleza? Então, ele é um sistema posicional. Vamos falar um pouquinho sobre o 0, né? O 0, como é que eu posso explicar melhor? Olha só. O 0 ele pode chegar a guardar valor. O que seria isso, guardar valor? Por exemplo, ele tem significação quando eu escrevo o número 10, por exemplo, né? E ele aqui, ele representa unidade sem valor. Não tem valor nas unidades aqui, né? Já já a gente vai falar sobre isso novamente. E aqui, ó, se eu quero escrever o número 101 e o número 1001, por exemplo, então o que é que eu tenho aqui? Eu poderia simplesmente, se o 0 não tivesse valor algum aqui, se ele não tivesse guardando valor algum, ele seria o quê? Seria um 11, né? Pelo que a gente sabe do 0, seria um 11.
ou esse seria 11. Mas aqui o 0 está guardando o valor. Ele tem uma posição aqui, nessa posição ele guarda o valor. Ok? Então, ele tem significação. Ele faz com que o número seja diferente nessa situação. Ok? Então agora vamos entender um pouquinho melhor do que seria as classes e as ordens. Olha só. A gente tem várias classes e várias ordens, infinitas na verdade, né? Aqui eu coloquei para vocês as decimais, que está após o inteiro, né? Aqui você tem o inteiro à esquerda e depois a vírgula. Da vírgula para a direita você tem os decimais. E à esquerda no inteiro você vai ter o que? As unidades, que são chamadas unidades simples, as unidades de milhares, as de milhões, as de bilhões, as de trilhões e assim sucessivamente. Tá ok? Aqui você vai ter, nessa classe aqui, você vai ter 3 ordens. E em cada uma delas você terá 3 ordens também. Por exemplo, aqui, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 5 unidades. Se eu fizer agora aqui, eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. Eu tenho o número 25. Se eu fizer isso aqui agora, eu tenho 225, ou seja, o número tem 2 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Ok? Eu tenho essa representação. Se eu colocar agora aqui o número 3, aqui já temos a unidade de milhar. Você tem o número 3.225. Se eu botar mais um número aqui, você tem o número 33.225. Ou seja, você tem 3 dezenas de milhares, 3 unidades de milhares, 2 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Agora, se eu quiser representar, por exemplo, o número... vamos voltar para o 101, para que a gente possa perceber melhor ainda. Eu quero representar o número 101 aqui. Ele tem uma unidade, né? Ele tem uma unidade. Como eu falei, ó, aqui ele não tem nenhuma dezena. O 0 está guardando o valor, ou seja, ele está dizendo que há ausência de valor nas dezenas. Ou seja, aqui nas dezenas você não tem valor algum. E você tem quantas centenas? Você tem uma centena. Ou seja, o número 101, ele tem uma unidade, nenhuma dezena e uma centena. Certo? Se eu for separar isso aqui, eu poderia representar o que seria uma centena. Seria exatamente 1 vezes quanto? Vezes 100. Você não tem nenhuma dezena, ou seja, você tem 0 vezes 10. O 10 é dezena, lembra? E aqui, ó, mais uma unidade, 1 vezes 1. Então daqui você já pode tirar a ideia do porquê a gente chama de decimal, né? Ó, porque você também vai usar, além dos 10 algarismos, vai usar o 10 em cada ordem para representar. Como assim? Por exemplo, aqui você tem 1 vezes 10 duas vezes 10 ao quadrado. Mais à frente a gente vai ver potenciação. E a gente vai entender melhor, mas já para você compreender como é usado. E aqui você tem o 0 vezes o 10, quantas vezes? Uma vez. E aqui você tem o 1 vezes o 10, quantas vezes? Nenhuma vez. O 10, 0 vezes. Que ele é representado e dá 1. Então você está usando a base 10 para formar um número, certo? Para formar um número. Novamente vamos colocar outro número aqui. Deixa eu colocar o número 340. Vamos colocar 1340. Então você tem quantas unidades aqui? Você não tem nenhuma unidade, né? O 0 está representando aí a ausência de valor nas unidades. Você tem o quê? Você tem 4 dezenas, você tem 3 centenas e você tem uma unidade de milhar. Então aqui você vai dizer o quê? 1340. Então aqui seria o quê? Se eu fosse representar aqui, da forma que eu fiz o número 101, a gente teria 1000. 1 vezes 1000, né? 300 seria 3 vezes 100. 1000, lembrando que é a unidade de milhar, e 100, que é o quê? A centena. Aqui você tem mais o quê? Você tem
40, que é 4 vezes 10, mais 0 vezes 1 vezes 0, né? Porque é unidade, correto? O que é que você tem agora aqui? Você tem a representação do número 1340 através das potências de base 10. Ó. 1 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, ó, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 0 vezes 10 elevado a 0, que é esse 1 aqui, o 10 elevado a 0, certo? Então, o que é que você representou agora? O número 1340 em base 10, tudo bem? Aqui é 1340, certo? Que aqui vai dar 0, então 40 mais 0 é 40. Então aqui você tem a representação do número 1340. Agora, se eu quiser representar um número com a parte decimal, né? Vou lembrar novamente que aqui você tem a classe, e cada classe é dividida em ordens, 3 ordens para cada classe. Classe das unidades, classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões, enfim, infinitamente, né? E à direita da vírgula aqui, você vai ter os decimais, ó, certo? À direita da vírgula. Se eu colocar o número 35,42, como é que eu poderia ler isso aqui? Eu li 35,42, né? Mas a forma específica da leitura, como é que seria? Vou colocar aqui, ó, ele tem 5 unidades, ele tem 3 dezenas, e ele vai ter 4 décimos e 2 centésimos. Então você tem 35 inteiros e 42 centésimos, certo? Essa é a representação desse número, isso aqui é como se lê esse número, beleza? Se você colocar uma casa a mais aqui, vamos colocar aqui uma, então você ia ler ele como 35 inteiros, 421 milésimos. Depois de milésimos a gente em casa tem, porque são infinitas. Eu posso ter, por exemplo, um número decimal com uma parte decimal dele infinita, como, por exemplo, uma dízima periódica ou um número irracional. E essa parte também é infinita, né? Se você quiser aprender mais sobre o que vem depois, olha só, aqui você vai ter décimos de milésimos, centésimos de milésimos e por aí você vai. Ok? Se você quiser aprender, é muito útil você procurar, né, descobrir em livros, e na internet também tem muito falando sobre isso. Tá ok? É bem interessante. Vamos colocar outro número aqui, o número, por exemplo, 0,301. Ok. Aqui você vai ter uma parte inteira nula, né? Você não tem nenhum inteiro, por isso a representação com o 0. Então você coloca aqui 0, e aqui você tem quantos décimos? Você tem 3 décimos, você não tem nenhum centésimo. Aquela questão que eu falei do 0, guardar valor aqui, ó. Então você não vai ter nenhum centésimo, né? E você vai ter o que? 1 milésimo. Ou seja, como você leu isso aqui em cima, 35 inteiros e 421 milésimos, você pode ser esse aqui, ó, 301 milésimos. Ou seja, você não tem inteiro. Existem outras formas de leitura, por exemplo, como a gente leu 35 inteiros e 421 milésimos, eu poderia ler aqui, por exemplo, aqui assim, ó, 3 dezenas, 5 unidades, 4 décimos, 2 centésimos e 1 milésimo, né? Seria o mesmo que ler 35 inteiros e 421 milésimos. A gente está lendo o mesmo número, ok? Aqui eu leria o quê? Eu leria 3 décimos e 1 milésimo, ok? 3 décimos e 1 milésimo. Porque, lembrando, eu não tenho unidade e não tenho o centésimo. O 0 aqui, ele guarda valor, ok? Eu poderia, por exemplo, ler 35,421, que é o mais usual, né? A leitura mais usual que a gente leu, 0,301. Mas a leitura, a leitura específica é justamente essa.
35 inteiros e 421 milésimos e 301 milésimos, certo? Lembrando que eu posso colocar aí qualquer número que eu deseje, se encaixa, qualquer número no sistema de numeração decimal, o indo-arábico que a gente trabalha, ele se encaixa nesse processo aqui, tudo bem? Então é muito simples trabalhar com isso aqui. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários que a gente esclarece. Ok, para terminar essa parte aqui, eu vou enfatizar só o seguinte aspecto, olha só. Quando eu tenho uma dezena aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter exatamente 10 unidades, né? Eu tenho 10 unidades, ou seja, 10 vezes 1, 10. Tudo bem? Compreendido? Se eu tenho uma centena, é fácil perceber então que eu vou ter o quê? 10 dezenas. 10 dezenas. 10 vezes 10 vai dar o quê? Vai dar 100. Ou seja, uma centena são 10 dezenas. E se eu tiver uma unidade de milhar, o que é que eu tenho? Uma unidade de milhar. O que é que eu teria? Uma unidade de milhar aqui, você vai ter o quê? Você vai ter 10 centenas. Não é 10 centenas? Ou seja, você tem o quê? 10 vezes 100, que dá o quê? 1000. Uma unidade de milhar é 1000. Vamos então a duas questões para fechar nossa aula sobre esse assunto aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora representar aqui esse número 41 inteiros e 472 milésimos com as potências de base 10. Mas antes, só para que a gente possa ver uma coisinha, olha só. O 100, que representa uma centena, né? Ele pode ser escrito em 10 ao quadrado. A dezena, ele vai ser 10 elevado a 1. Olha, 2 zeros, 2 casas é o expoente, 1 zero, uma casa. Aqui você não tem nenhum zero. Você não tem nenhum zero. 10 elevado a 1. Já aqui você está onde? Você está nos décimos, decimais, na parte decimal do número. Então aqui você vai representar como? Você vai representar com um expoente negativo. Uma casa após a vírgula, o décimo é 10 elevado a menos 1. Duas casas após a vírgula, o centésimo é 10 elevado a menos 2. E o milésimo com 3 casas é 10 elevado a menos 3. Como falei, lá em potência a gente vai ver com mais ênfase a potenciação. Mas é bom já ir entendendo no sistema decimal também com a potência. Tá bom? Aqui o que é que eu ia fazer? Vou transformar ou escrever esse número usando as potências de base 10. Primeiramente vamos fazer o seguinte. Você tem o que aqui? Você tem 4 dezenas, uma unidade, 4 décimos, 7 centésimos e 2 milésimos. Então eu vou escrever aqui para que a gente possa entender. 4 vezes 10 mais 1 vezes 1, né, que é a unidade, mais você vai ter 4 vezes 1 décimo, 0,1, mais 7 vezes 1 centésimo, que é 0,01, mais o 2 vezes 1 milésimo, que é 0,001. Né? Agora eu vou pegar cada um desses números aqui e colocar em potência de base 10, tá bom? Lembrando que coloca-se em potência de base 10 porque facilita o pensamento, né? O sistema de numeração indo-arábico é base 10, e de 10 em 10 a gente vai colocando todos os números. E esse pensamento é facilitado porque a gente tem 10 dedos nas nossas mãos, que isso também facilita o pensamento de 10 em 10. Ajuda muito a pensar. É um sistema muito útil para o ser humano, para nós. E vamos colocar aqui, ó. Você vai ter 4 vezes
10 elevado a quanto aqui? É 10 elevado a 1, né? Aqui é 1 vezes 10 elevado a quanto? A 0. Você não tem nenhum zero aqui do lado do 1. Aqui você tinha um zero. Aqui você não tem nenhum zero, certo? Mas 4 vezes você tem 10 elevado a menos 1, que é o décimo. 7 vezes 10 elevado a menos 2, aqui, mais 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, coloquei tudo em base 10. O que a gente tem agora é, se eu somar todos esses números aqui, todos esses termos, eu efetivamente vou ter 41 inteiros e 472 milésimos. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Pessoal, nessa questão a gente vai falar sobre uma questão do Enem 2016. Vamos lá. Ela diz o seguinte: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a haste da direita, que representa a unidade e as demais ordens do número no sistema decimal, nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Vamos ver. Bem, gente, aqui está a representação do que a gente viu na questão, né? O ábaco representado aqui, como a gente viu na questão. Primeira situação, a gente quer ir de cara fazer isso aqui, ó. Olha só. Vamos fazer aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. E a gente fazendo isso aqui, a gente chega aqui, a letra B é a nossa resposta. Porém, o nosso sistema é posicional, né? E isso aqui está fora de ordem, né? Não está cada um na sua posição correta. Então isso aqui estaria o quê? Errado. Não é dessa forma, né? Se eu for colocar aqui todos na ordem correta, cada ordem no seu devido local em sua classe, como é que ficaria? A gente teria primeiro a unidade, ó. Vamos colocar aqui a unidade, depois a dezena, depois a centena. Agora, a unidade de milhar, ó, a dezena de milhar, certo? E a centena de milhar. Agora eu colocaria o número na ordem correta. Agora fica fácil, ó. O 1 não é aqui, né? Não é na centena de milhar. Ele é aqui, ó, na unidade, ó. Quem é a minha dezena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 é a minha dezena. Quem é a minha centena? Minha centena é 1. Agora, quem é a minha unidade de milhar? Unidade de milhar aqui é 0. Não tem ninguém, certo? 0 está guardando valor. Quem é a minha dezena de milhar? Minha dezena de milhar é exatamente o número 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que a posição do 6 aqui estava errada, né? Ele estava na unidade. Ó. Correto agora é nesse espaço aqui, ó, dezena de milhar, que é o 6. E a centena de milhar é quem? É o 4.
Então, o número correto é esse aqui, 460.171. Tudo bem? Ficar ligado porque o Enem gosta muito dessas pegadinhas. É uma questão simples, mas tem que ficar atento. Tudo bem? Sendo assim, então a resposta correta é a letra D. D de amor. Amor é doação, né? Então, letra D é a resposta da questão. Tudo bem? Se vocês gostaram, dá um like aí, deixa um gostei, viu? Se inscreve no canal e vamos juntos.